tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Só Pra Elas Cast. E hoje o tema é a dificuldade da comunicação entre pais e filhos. Você tem dificuldade nos tempos de hoje de se comunicar com seu filho ou com sua filha? Hoje abordaremos esse tema com a Brenda Quaresma e a Chay Rodrigues. Fique ligadinho. Paula, como hoje é a tua comunicação com tuas filhas? Você tem duas filhas, uma de 10 anos, que é a Bia, e uma de 13, que é a Eduarda, né? Exato. Hoje, como que tu se comunica com as meninas? Eu estou num processo de autoconhecimento para conseguir me comunicar melhor, né, Chay? Mas eu estou tendo bastante dificuldade. Eu não pensei que eu teria, devido aos meus estudos, entendeu? Já fiz PNL, já fiz vários cursos que também fez parte da minha vida para me auxiliar nesse processo da criação, mas está sendo muito desafiador para mim. A adolescência, eu acredito que desde a nossa época, né, da época dos nossos pais, já era difícil. E hoje eu penso que está muito mais difícil. Então, a gente está conversando menos, se olhando menos nos olhos, e é isso que está afastando. Eu estava lendo um artigo que aumentou mais de 100% os indícios de depressão entre os jovens e adolescentes. Isso é muito sério. Então, realmente, não sou só eu que estou passando por isso, né? Eu vejo que os pais de hoje são os filhos de ontem, né? São os jovens Sim. de ontem. E durante até onde eu conheço, né? A criação ali dos nossos avós, dos nossos pais e a nossa, sempre foi, pelo menos a minha experiência, né? Foi sempre ali do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. E esse tipo de criação, não fez como eu mandei, senta-lhe a porrada. E aí o que acontece? Isso deixou buracos emocionais ali, né? Nesses pais que hoje são os pais, né? Nem eles têm noção, né, nesses Brenda? filhos que hoje são os pais, exatamente. Eles não têm noção. E aí o que acontece? Os pais de hoje, eles estão muito naquela coisa de prover, né? Tipo, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar pro meu filho isso, eu tenho que dar aquilo, eu tenho que... E aí o teu filho, ele com certeza, ele não quer a roupa de marca, ou tênis de marca, ou o melhor celular do mundo, se ele pudesse escolher entre essas coisas e a tua atenção. O tempo de qualidade. Mas eu sou aberta para me comunicar com as minhas filhas e tal, eu dou abertura. Mas qual é a abertura que tu realmente dá? Porque assim, muitas vezes tu pode ali achar que tá dando uma abertura, mas quando a pessoa vai se abrir contigo, tu vem com julgamento, tu vem criticando a atitude da pessoa, porque não era para ter sido feito assim, era para ter sido feito assado. Às vezes a criatura tá ali se abrindo contigo porque teve uma escolha, todas as escolhas têm consequências, então às vezes a pessoa foi lá e fez uma escolha errada, e aí veio uma consequência que não foi tão legal, e aí ela vem pra se comunicar, vem ali, e aí ou tu tá estressada, né? Os pais, né, ficam estressados por causa do trabalho, por causa disso, e aí é sempre na falta de dinheiro, na falta de tempo, e aí é sempre aquela coisa, sempre correndo atrás, que não dá abertura pro filho, aí ele acaba deixando esse vazio e ele vai buscar preencher esse vazio, seja na comida, seja nas drogas, seja no cigarro, seja na bebida, seja nas más companhias, e aí dá essa escolha gera uma consequência ruim, aí a criatura vem se abrir e mãe, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí vem o quê? O julgamento. Porque como que tu faz isso, que não sei o quê? Então, até que ponto tu realmente dá abertura pra tua filha chegar e tu ouvir sem julgar? Mas eu vou aceitar tudo que ela fez? Não, mas assim, se ela fez errado é porque faltou orientação. Então esse é um momento que eu vejo de extrema importância de resolver. Fez uma coisa errada, ninguém tá livre de errar. Tu como ser humano, quantas escolhas erradas tu já tomou na tua vida porque tu não tinha orientação dos
seus pais. E a gente nunca faz algo pensando em errar, né? Ah, com certeza. A gente Exatamente. sempre faz pensando em acertar. Eu sempre quis ser muito amiga da minha filha e hoje eu vejo que eu perdi a mão nisso, que eu realmente fiquei muito amiga. Então tem momentos que ela não diferencia a amiga da mãe, entendeu? E acaba falando coisas pra mim que me deixa assustada e eu fico sem reação. Imagino os pais que não têm algum conhecimento, entendeu? Eu penso que se tranca no banheiro e chora, porque tem coisas que a gente fica pensando, meu Deus, o que eu faço? Digo que legal, digo meu Deus do céu. Como se comportar diante dessa Exatamente, situação, né? porque assim, hoje tem muitas mães solos, né? Então entendam, a gente não precisa ser a Mulher Maravilha o tempo inteiro. Você também precisa de carinho, também precisa de atenção. Graças a Chay que me deu um alerta, porque esses dias eu tava assim, né, Chay? Cansada, porque a gente cansa e daí a gente precisa descansar. E quando nossos filhos vêm e precisam da gente e a gente tá cansada, a gente vai reagir da pior forma possível. Então, descanse, peça um tempo e retome. Exatamente. E o que acontece? Por exemplo, assim, tu trouxe uma situação aqui de que às vezes as pessoas, as mães, né, principalmente, não tirando os créditos dos pais, não, mas no dever de criar os filhos, as mães que estão em primeiro lugar ali, né? Sim. Algumas, né? Também tem os pais e tal, sem tirar crédito de ninguém aqui. Mas nessas situações em que a mãe tá cansada, já tá exausta e tudo mais, aí às vezes acontece milhões de coisas, Sim. né? Milhões de coisas Tudo ao acontecem mesmo ali. tempo. E aí tu não sabe como lidar com aquela criança que tá vindo com uma informação nova, Aham. né? Ou com um adolescente, né? Que no teu caso é uma criança e uma adolescente. Sim. Então, tu não sabe como lidar com aquilo ali. E aí tu acaba reagindo de uma forma que acaba te assustando. Exato. E aí tu não sabe como dar o direcionamento para esse jovem, esse adolescente ou essa criança. E daí a gente pergunta, né, Chay? A gente se auto-sabota, né? E fala, ai, que lixo de mãe que eu sou. E aí, quando você pergunta pros seus filhos, tá tudo bem, entendeu? E aí que Às vem... vezes você se julga muito pior do que não é realmente. Às vezes, por estar cansada, tu tem, como tu citou aqui, tu tem um monte de conhecimento. E às vezes, na hora da explosão, tu não coloca em prática esses conhecimentos. E aí acaba tu ficando frustrada por levar aquilo ali numa explosão e não colocando em prática o teu conhecimento. Quantos pais que existem que não têm esse conhecimento, não sabem nem esse conhecimento e só explodem? Exatamente. Né? Então, a tua comunicação, hoje ela é melhor com as tuas filhas ou ela ainda está no mesmo grau que era há 2 anos atrás? Está muito melhor, mas ainda tem muito que melhorar. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta. Nem é meu papel aqui, mas a tua comunicação com as tuas filhas comparada à comunicação que os teus pais tiveram contigo. Como é que é isso? Hoje tu se acha uma mãe melhor do que a mãe que tu tinha? Ou muitas vezes tu tá repetindo as mesmas coisas da tua mãe porque a grande maioria pensa que a gente não vem com com um manual de instruções. Isso é um mito, isso aí quem acompanha aqui no canal sabe que existe sim um manual de instruções, manual de funcionamento de cada ser humano. Porém, isso é um conhecimento muito para uma parcela muito minúscula da população, né? É um conhecimento que ainda está em crescimento, né? Um conhecimento relativamente novo e então assim não está acessível ainda a todos. Até o meu trabalho é ajudar a propagar esse conhecimento. Mas voltando ali, a gente não, teoricamente, a gente não vem com manual de instruções. Sim. E aí tu aprendeu aquilo daquele jeito e tu acha que isso é assim que se faz e ponto. Aí por quê? Porque pela lei da similaridade a gente vai se conectar com pessoas que têm histórias semelhantes e tudo mais, né? Parecidas com as nossas, a gente acha que a realidade é somente essa.
Porque a gente foi criado dessa forma, né? E nossos pais foram criados daquela forma. E eu mesmo, com meu conhecimento, me peguei várias vezes fazendo o que a minha mãe fazia, que eu não gostava. Eu pensei, parou. Não é dessa forma que tem que ser. Porque é um ciclo e você precisa quebrar. Mas também é desafiador essa quebra de ciclo. Sim. Porque a gente acaba muitas vezes esquecendo aquela criança que a gente foi um dia. Sim. E eu me lembro assim, ó, eu era uma criança que, cara, eu ficava pensando, eu olhava para algumas atitudes dos meus pais e eu pensava, cara, eles nunca foram criança na vida, porque quando eu crescer eu não vou fazer isso com os meus filhos. Sim. E acaba que às vezes a gente faz sem nem, porque já tá no piloto automático, é assim que tu aprendeu e tu acaba repetindo. E olha que eu entendo que é um desafio, mas isso me lembra eu tava assistindo uma live esses dias e aí o rapaz lá tava falando da questão do comportamento de um jovem drogado, né? Sim. Por que aí entra lá, o jovem começa a se drogar, ninguém vê, né? Começou com um cigarro, começou com uma maconha, começou com uma bala, com isso, com aquilo. Porque hoje isso é acessível. Aqui né? mesmo em Balneário, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Quem quer dá um jeito de Exatamente. conseguir. Sempre. E sempre vai ter um amiguinho que vai entregar pro seu filho sem cobrar nada. Sempre. Isso tinha no nosso tempo, agora tá muito mais acessível. Aí que entra. Eu fui uma criança, uma adolescente que não aceitou. Eu também, graças a Deus. Uma vez eu tive a menina ali me ofereceu, tava com um potinho ali com cocaína e falou, quer? Ela estava cheirando, eu nem sabia que ela cheirava, do nada ela abriu aquele negócio ali e aí eu olhei quando vi ela tava cheirando o negócio, eu pensei, o que é isso? E ela assim, é pó, quer? E aí eu não quis, mas aí o que acontece? O que ele tava falando nessa live? Que muitas vezes, tá ali, o amiguinho tá fazendo, é legal, por quê? Porque eu tenho uma carência em casa. Aí o que acontece? Quando eu caio fundo nas drogas, eu tenho o quê? Eu tenho a atenção dos meus pais. Eles param a vida deles toda a vida deles, pra vir, começam a chegar mais cedo do trabalho, começam a me dar mais atenção pra realmente me tirar daquilo dali. E aí o jovem que tá saindo daquilo dali, quando ele tá se recuperando, a vida vai voltando ao normal, os pais vão voltando à rotina, A vida segue, né? a vida segue e aí acontece o quê? Ele recai. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente tá buscando preencher, tudo que a gente faz em excesso, na verdade, né? A gente tá buscando preencher um buraco emocional que tem ali. Então, se eu não tenho atenção... Tudo que tu faz em excesso, seja comer, seja usar droga, seja... beber, Tudo que é feito em excesso de atividade física, excesso de qualquer coisa. Todo excesso aponta para uma falta. Então, eu tô ali, porque se o jovem começa ali a fumar, por exemplo, até os amiguinhos todos fumando ali, ele começa a fumar. Ele só vai fumar se ele não tem uma boa referência em casa. Ou se ele quer chamar atenção. Ou se ele é muito cobrado, e isso eu digo por mim, que eu me sentia muito cobrada, e aí eu fazia, porque tudo que eu fazia escondido, né? E aí eu digo que eu fazia bem feito, né? Que tudo que eu fiz escondido, se eu não contei, nunca ninguém descobriu. Mas aí... não, tem que usar... Não aconteceu comigo. Não? Tu foi descoberta. Eu já começava a rir, daí eu me entregava. Mas aí, qual é a questão? Eu fazia bem... Ou chorar, né? Eu fazia bem feito. Só que esse bem feito era por quê? Pra provar pra mim mesma que ninguém me mandava. Eu me sentia tão exigida que eu ia lá e fazia tudo o contrário. Então, na tua frente, mas de verdade, tu não me manda, de verdade, tu não me controla, de verdade, não sei o quê. Mesmo que a pessoa não saiba, o que importava eu tava querendo provar algo pra mim. Que ninguém me mandava, que ninguém me controlava, e eu fazia as coisas do meu jeito. Mas por quê? Porque eu não tive uma referência forte em relação aos valores, né? Então eu acabava entrando nessa questão. E eu vejo que isso é um reflexo de muitos e muitos jovens hoje, né? Quem está no caminho ali está desviado ali, os desviados estão apresentando uma falta que ninguém está vendo. E aí, para eu ser visto, eu preciso ou comer demais e ficar enorme e ter alguma doença, ou eu preciso ficar realmente doente por qualquer que seja o motivo, ou eu vou ir
pra fazer as coisas erradas, que é legal pros outros, né? Tipo, meus amigos acham legal, porque, meus amigos bebem, tem 13, 14 anos, mas eu já bebo com meus amigos ali, meus pais não sabem, mas eu faço. Então, Alguma forma de atenção tem que ter. alguma forma de atenção. Chamar a atenção de algum modo, eu tenho que chamar. Então, isso às vezes, muitas vezes é inconsciente, né? Sim, né? 99% das vezes a estatística vai Data Brenda. Tu sabe, Brenda, que a minha mãe criou eu e a minha irmã sozinha, né? E você falando assim, veio um filme na minha cabeça, porque a mãe realmente ela foi uma mulher que precisou muito mais trabalhar para dar conta de nós duas do que sentar e conversar. Então ela trabalhava num emprego, saía do emprego, ia pro posto telefônico, saía do posto telefônico, vendia moletom, sabe? E daí eu tava ouvindo você falar e lembrando agora de mim, que é bem assim. Hoje eu me vejo nessa situação, porque eu tenho 2 filhas e sou mãe solo, né? Infelizmente, não precisaria, mas sou. E aí eu me vejo assim muitas vezes, sem dar tempo para elas, porque eu preciso correr atrás para não deixar faltar nada. E aí tá faltando o que é mais importante. Exatamente. Que é a única coisa que elas estão querendo é a atenção, é o tempo de qualidade, é o carinho, é a orientação, porque qual é o papel dos pais? Os pais eles não têm que proibir os filhos de fazer as coisas, ou de, tem que fazer, não dá. Do meu jeito. Não dá a listinha, o papel do pai não é dar a listinha ali do dever que tem que ser feito, não tem que ser isso. Não, o dever do pai é entender o que a criatura quer e orientar essa pessoa, né? O que tu tá buscando, o que tu precisa? Dar voz, vez, ouvidos, porque mais do que voz, e essa é a proposta do meu podcast, é justamente dar voz, mas voz muitas vezes os jovens já têm, mas além de voz e vez, é principalmente dar ouvidos, porque muitos jovens têm muito o que falar, mas não tem ninguém para ouvir. E aí, o que ele faz? Ele pega todo o conteúdo dele e acaba, ninguém se importa, ninguém coisa, então eu vou fazer o quê? O que adianta eu falar? Ninguém vai me escutar, ninguém vai... Então, tudo que eu falo, o que eu sinto não é importante, o que eu falo não é importante, ninguém quer me ouvir, só querem me mandar, não sei o quê. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ir para aquela turminha legal que vai acolher ele, porque a gente tem uma necessidade de pertencer a algum grupo. Aí eu não me encaixo na minha família, mas aí eu me encaixo lá com a galerinha que fuma, que são os descolados, a galerinha do fundão da aula, que fazem a bagunça, não sei o quê. Então a gente vai sempre buscar, se tu não tá tendo atenção em casa, tu vai buscar em algum lugar. E normalmente essa atenção, ela não vai vir de um lugar bom. Se tu tá cheio de problemas e coisa, a tua tendência é se conectar, voltando à lei da similaridade ali, se conectar com pessoas que estejam passando pelas mesmas dificuldades que tu, que vai estar encontrando o seu amigo, o seu acolhimento aonde? Num cigarro, num baseado, num copo de vodka com energético e assim por diante. Então, pais, né, Brenda e Chay, pais, não deixe esse momento chegar. Esse momento de ele se sentir que não é importante no mundo, e aí quando você se deparar já é tarde, não deixe isso chegar. Eu acho que o nosso podcast aqui mais é para ajudar mesmo, né, Brenda? Exatamente. Porque às vezes vocês não têm essa informação e a gente tá aqui falando, olhe mais nos olhos, diga o quanto ama, diga o quanto é importante. Quando tira uma nota boa, é tua obrigação? Não é tua obrigação. Ai, que lindo, parabéns, sabe? Porque quando você fala pro teu filho é mais que a tua obrigação, o teu filho nem mostra mais as provas. Sim, porque se tira nota ruim é criticado, se tira nota boa não é mais do que obrigação, qual o incentivo? Exato. E aí eu fico vendo, e assim, tudo que a gente traz aqui não é só o conhecimento empírico, na minha vida foi assim. Cara, a gente estuda diversas filosofias que trazem esse conhecimento nas mais diversas formas. É em curso, é em livro, principalmente em livro. E esses livros é livro de psicologia, é livro de comportamento, é livro de autoconhecimento, é livro de desenvolvimento pessoal. E quanto mais a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo, a gente vai conseguindo identificar no mundo ali quais são as falhas que estão acontecendo. E aí tu vai associando isso, a gente associa isso com a nossa história para trazer muito mais, um entendimento muito mais claro. Poxa, hoje eu tenho 33 anos e eu entendo o meu pai,
eu entendo a minha mãe, eu entendo o porquê que eu agia como eu agia, lá na minha infância, lá na minha adolescência, mas por quê? Porque eu não conhecia ninguém antes. Eu achava que conhecia meu pai, eu achava que conhecia minha mãe, meus irmãos. Eu não conhecia ninguém. Eu fui conhecer as pessoas hoje, depois que eu aprendi a me conhecer e comecei a identificar os meus vazios emocionais, que aí eu comecei a entender o porquê as pessoas agiam como agiam. Uma outra coisa que os pais fazem muito é o quê? Eles se enxergam nos filhos e aí, muitas vezes, o caso do meu pai, por exemplo, ele se enxergava em mim, a gente realmente era muito parecido nas atitudes e tudo mais, o gênio forte, que nem diz a minha mãe, ele se enxergava em mim e aí o que acontece? Qual era a autoimagem que ele tinha dele mesmo? Que ele era... ele tinha complexo de inferioridade. Hoje eu percebo que ele tinha isso. Ele já faleceu faz uns 2 anos. Mas hoje eu entendo. Nunca conheci tanto meu pai quanto eu conheço hoje. Apesar dele nem estar mais aqui. Mas por quê? Porque pelas atitudes dele dá pra notar que aquela... que ele tinha uma grandeza assim, sabe? Uma arrogância. Mas era porque... Orgulho. Pra tapar o buraco do complexo de inferioridade que ele tinha. Ele não se sentia capaz das coisas, ele queria fazer as coisas, ele tinha sonhos, mas ele nunca foi atrás dos sonhos dele, porque era mais fácil desistir. Eu era para ser um excelente advogado, mas com 30 e poucos anos eu perguntei, pai, por que tu não volta pra faculdade? Ele, já tô velho, já tenho 36, 38 anos, não lembro bem ao certo, né? Tenho 30 e tantos anos, já tô muito velho para frequentar a faculdade, para estar numa sala de aula, mas é por quê? É porque ele não se sentia capaz. E aí o que acontece? Talvez na infância dele ninguém investiu nele. E aí, como ele se enxergava em mim, ele nunca investiu em mim. Os cursos que eu queria fazer, eu nunca pude fazer. Ele nunca me deu os cursos. Às vezes, se era uma coisa nada a ver, eu podia fazer, mas se eu gostava, eu tinha que abrir mão de alguma forma. Porque ele não ia pagar, ou porque sempre tinha alguma coisa, quando eu tava fazendo algo que eu gostava, ele ia lá e me cortava. Mas o problema dele não era comigo, era que ele se enxergava em mim e transferia todas as frustrações dele pra mim. Porque ele não pôde, eu também não ia poder. E não é nem por mal que ele fazia isso, entende? Foi a forma com a qual ele foi configurado. E aí, eu quero trazer a reflexão para os pais que estão assistindo isso aqui, realmente refletirem aquilo que tu tá pegando no pé do teu filho, aquilo que tu tá exigindo muito dele, ou que tu tá querendo que ele seja, que ele faça, o caminho que... É por quê? É porque tu não fez? E aí tu quer descontar nele? Ou às vezes ele quer voar, ele quer fazer um monte de coisa e tu vai lá e corta as asas dele, joga balde de água fria nos sonhos dele. Mas por quê? Porque jogaram nos teus, aí tu não vai incentivar o teu filho? Então repense como que tu tá agindo, porque muitas vezes ou tu tá fazendo igual os teus pais fizeram contigo, e aí não espere que o teu filho seja diferente de ti daqui a uns anos. E deixe que ele faça, né? Deixe que ele faça o que ele queira fazer, gente. A gente fazer o que gosta é maravilhoso. Eu sempre falo isso para minhas filhas, sabe? Porque também eu fui muito taxada por conta de procurar o caminho da dança, né, Bre? A dança, o teatro. Quem é artista sabe, é muito desafiador esse caminho. Tu não fica milionário se você faz teatro, né? A não ser que você tenha uma sorte, a tua estrela brilhe, mas tem todo um caminho por trás disso. Então eu sempre falo para as minhas filhas, o que você quer fazer? A Bia, né? Vocês sabem, a Bia quer trabalhar na NASA, gente. Aí eu vou chegar para ela e vou dizer, é impossível, porque é difícil, porque não sei o que. Não, vai filha, você acredita nisso? Acredito, mãe, eu quero, então vai, entendeu? Pode ser que ela nem vá, pode ser que teu filho nem vá fazer o que ele está falando, mas apoie, porque às vezes uma frase mal falada, ai, tu tá viajando, ou ai, da onde que tu tá pensando nisso, pode colocar o teu filho numa situação que ele nunca vai ser o que ele queria ser, só por conta de 2, 3 palavras que você falou. Vai ser um eternamente frustrado, assim como em muitas áreas tu pode ser hoje. Exatamente, assim como você é, né? Tem muitos, porque na maioria das vezes a gente se auto-sabota, se autocritica, e tem muita gente que hoje é alguém ou tem uma profissão porque a mãe mandou, porque a mãe bancou, ou fez uma faculdade porque a mãe pagou, nem era aquilo que ela queria fazer, mas daí a mãe tá pagando, né, vamos fazer. Ou vai e toca a empresa, que não é nada do que tu quer fazer, ai, mas eu vou tocar a empresa, e daí você tá lá
exausto, desanimado ou desanimada. Então não faça isso com seu filho. E dá tempo de você repensar sobre a sua vida também. Nunca é tarde pra... Eu sempre falo isso, gente. As pessoas falam pra mim, meu Deus, a minha amiga, eu tenho 35 anos, sou velha. Gente, ano passado eu me tornei princesa do Carnaval de Salvador. Eu tenho 41 anos. Sabe quantos anos tinha a rainha? Brenda? 18. E tu lá com 40 Com 41 me sentindo tão foda quanto elas. Entendeu? Porque eu acredito que se você acredita em você, não tem idade. Mas aí Para os teus sonhos e para os teus objetivos não tem idade. Mas para eu acreditar em mim, eu preciso primeiro que os meus pais acreditem em mim. Porque senão é um caminho muito mais difícil. Então assim, ó, não é porque ninguém acreditou em ti que tu vai lá minar os sonhos dos teus filhos. Porque acredite não acreditaram em mim, Bre. Não acreditaram em mim, gente. Não acreditaram em mim. E tu foi lá e fez. E eu fui e fiz e tenho vários títulos, gordinha, dançando. O sonho da minha vida era dançar com o El Chan. Fui pra Salvador, dancei com o El Chan. Fui pro Legendários, me tornei a gordinha mais leve do Brasil com 38 anos. E o que a gente escuta da sociedade? Que você só tem sucesso se você tiver 25 e ter corpo de paniquete. Mas aí é que tá, porque tu... Não é verdade. E mesmo assim, tu percorreu um caminho muito mais difícil. Muito mais, muito eu chorei, Bre, muito eu chorei. Para os programas que eu fui chamada, muito eu chorei, porque eu nunca fui aprovada pelo sonho que eu queria, que eu realmente queria, que tocava no meu coração. Mas eu ia chorando, e eu falo isso para você. Tem 30, 40, 60, 80, não importa. Se tá no teu coração, é porque Deus colocou no teu coração. Então exatamente. vai e não deixa o teu filho pensar que não vai dar, que não vai ser. Incentiva o teu filho. Ah, você odeia violão, mas o teu filho ama tocar violão. Invista nele para ele ser para ele ser o melhor músico da região, o melhor músico do Brasil, ou tocar nos Estados Unidos, que seja, mas invista. Ele vai estar fazendo uma coisa que ele gosta, ele vai estar te achando o pai ou a mãe mais foda, porque daí você incentivou, e aí você vai ver a mudança realmente. E assim, ó, hoje talvez, não sei, aqui tem o público aqui da Chay, né, tem o público da Paula, eu não sei qual é a tua idade de que tá assistindo aí. Só que a Paula, ela realizou o sonho dela com 30 e poucos, 40 anos. Por quê? Porque foi muito difícil. Ela teve que ir contra toda a desaprovação que ela teve. Exatamente. Agora, se tu incentivar o teu filho desde já, então assim, não é tarde pra tu, pai, ir realizar os teus sonhos. Mas se tu desde já incentivar o teu filho, ele não precisa percorrer, moer pedra, que nem falam, né? Até chegar lá. Não então, precisa ser sofrido, né, Bre? Claro que pode não, ser um caminho leve para você que é pai e mãe e para o seu filho. Então, quanto antes incentive, repense sobre isso e compartilhe esse podcast, gente, porque esse material é rico para você e para toda a sua família. E olha só, muitas pessoas acham que gritar é se comunicar. E não é. Não é. Nunca será. E nunca será. Eu trago isso porque... Lá vem a bronca! Não, eu trago isso por quê? Porque na minha criação, principalmente a minha mãe, ela gritava muito com a gente quando nós éramos crianças. E eu trouxe isso pra minha casa, porque eu também tenho 2 filhos, né? Uma de 9 e um de 10. E até 2 anos atrás, antes de eu descobrir todo esse conhecimento, antes de eu fazer cursos, ler livros, PNL e tudo mais, eu gritava. Foi o que eu aprendi em casa. E aí eu trouxe pra minha casa, né? Depois que eu virei mãe e tal, era como eu me comunicava com os meus filhos. E aí que tá, né? O grito vem de uma necessidade de ser ouvido. Então a tua mãe gritava por quê? Porque ela tinha necessidade de ser ouvida e nunca ninguém escutou ela lá na infância. E aí ela trouxe essa questão do gritar pro resto da vida, e aí tu absorveu isso, então tu também não era ouvida, e aí tu gritava,
E eu digo isso porque eu sei, porque Exatamente, eu grito, exatamente por isso. Tanto que toda vez que eu converso com a minha mãe, eu com a minha família ali e tal, eu pergunto como eu era na minha infância, né? E na minha adolescência ali. Todos falam que eu era uma criança quietinha, né? Que não incomodava e tal, mas eu quase nem falava. Então, tipo, por que eu quase não falava? Porque alguma coisa me impedia de falar. E aí eu cresci e eu me comunicava como? Gritando. Se até o choro você teve que engolir, imagina o resto, Sim, né? E a insegurança do ambiente, né? Porque eu vou falar pra quê? Pra um ambiente Exatamente, que... pra me criticar, pra gritar comigo, pra me humilhar, pra quê? Então é melhor ficar engolindo o sapo ali. Exatamente, só que eu aprendi de forma diferente, eu aprendi a sentar, a conversar, a ouvir, principalmente ouvir o que a necessidade dos meus filhos. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando, os pais saberem ouvir as necessidades dos filhos e assim como os filhos também saber reconhecer os pais. Exato. Né? Então eu trago essa reflexão para todos que são pais. Repense a forma que você está conversando com seus filhos. Como que você está comunicando com seus filhos o que você gosta, o que você quer, como você se sente amado. Porque muitas vezes tem aquilo de eu te amo, sabe? Eu te amo. E aí a criança vai lá e fala, eu também te amo. No automático, né? Nem não sabe se o que comunica. significa. Exatamente, não se comunica porque o amor também é comunicação. Sim. Então, se tu traz a comunicação e junta com o amor, nossa, Meu Deus, não tem erro. Exatamente, não tem erro. E gera uma comunicação muito mais amorosa e muito mais prazerosa, né? Então, eu trago essa reflexão aqui para todos os pais olharem mais para si, como tu tá sendo um pai como tu gostaria de que teus pais fossem? Os pais que tu gostaria de ter tido, tu é o pai que tu gostaria de ter tido, tu é a mãe que tu gostaria de ter tido? Exatamente. Tu é shy? Eu sou. Eu ainda não sou. Eu preciso lapidar mais um pouquinho. Eu já sou, só que claro, com certeza, a gente sempre tem o que melhorar, né? Hoje eu penso que eu melhorei muito, mas eu ainda posso ser melhor. A gente sempre pode melhorar. Tudo sempre pode melhorar, né? E uma coisa que eu tava ouvindo aqui, porque vocês viram que eu fiquei quietinha aqui, né? Mas não significa que eu não tava prestando atenção, né? Uma coisa que vocês estavam falando aqui e tal, dos buracos, né? Que ficam quando a gente se torna adultos e tudo mais. Rodou, e eu acho que ainda roda na internet, uma figurinha de uma mãe batendo numa criança e tal. E aí falando assim, bateu, mas eu não morri, alguma coisa assim. Que tem essa figurinha na internet, tem, eu vi no Facebook, acho que foi. E aí, não morreu, verdade. Tipo, uma chineladinha não mata ninguém. Eu acho que era essa a frase que tava. Uma chineladinha não mata ninguém. Realmente, uma chineladinha ali não mata ninguém. Mas quantos pais passam da chineladinha? Muitos. Mas e a própria chineladinha? A chineladinha não mata, mas deixa marcas emocionais profundas pro resto da vida. Marcas que até não saber lapidar aquelas marcas, até não saber o porquê que aquilo dói ainda, tu passa a vida inteira sofrendo com aquilo ali, levando a vida com aquilo ali, com aquele remorso, com aquela culpa. Uma que tu culpa, não sabe nem de onde vem. Exatamente. Tu não sabe nem de onde vem. E às vezes você não bate, mas eu não bato o pau nos meus filhos. Mas eu chamo de tudo que é coisa. Adianta o quê? Sua praga, sai daqui, inferno! Some da minha frente! Desaparece! E fala tudo que é coisa que você também já ouviu, né? Então, fique mais atenta. Vamos cortar esse mal aí, Vamos né? cortar esse ciclo. Vai ser libertador, pode ter certeza. Vai ser Né, libertador. meninas? Exatamente. E falando ali, né, que a Paula me perguntou se eu era a mãe que eu gostaria de ter tido, né? Até me trouxe a reflexão de que esses tempos eu tava assistindo um workshop e aí
a moça lá fez um questionamento que realmente aquilo mexeu comigo e me fez mudar bastante, algo que eu já vinha trabalhando para mudar, mas aquilo foi uma chave realmente muito importante que me fez refletir e reavaliar todo o meu comportamento, né, como eu trato as crianças, que foi: se tu tratasse os teus filhos como tu trata os teus amigos, aliás, se tu tratasse os teus amigos como tu trata os teus filhos, tu teria amigos perto de ti? Se tu tratasse os teus clientes ou o teu chefe ou as pessoas com quem tu te relaciona fora da tua família, se tu tratasse igual tu trata os teus filhos, tu ia ter alguém por perto na tua vida? Um beijo, meus amores. Esse foi o podcast Só Pra Elas Cast. Um beijo no seu coração e até a próxima.